Alô, 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 alô. Esse está melhor, acho. Alô, alô. Se falhar, a gente vai sem ele. Vai pelo Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom dia! Bom dia! Estamos chegando lá. Diga, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Que o Senhor possa se manifestar. Que o Senhor possa se manifestar. Não eu, mas o teu Espírito. Mas o teu Espírito. Faz coisas que me surpreendam, Senhor. Faz coisas que me surpreendam. Eu preciso ser surpreendido por Ti. Eu preciso ser surpreendido por Ti. Eu anelo por isso. Eu desejo. Eu quero. De todo o meu coração. Muda a minha vida. Eu quero ser transformado totalmente. Eu quero ser dominado só por Ti. Em nome de Jesus. Eu vou falar sobre isso, sobre ser dominado. Então eu te pergunto, o que tem te dominado? Porque nós estamos vendo tantas pessoas sendo dominadas por coisas tão esdrúxulas. Medo, preocupação, dificuldades, circunstâncias. Tem muitos de nós estamos sendo dominados pelas circunstâncias e não nós dominarmos as circunstâncias. Porque a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo e guiada pelo Espírito Santo, nenhuma dessas coisas terrenas as domina. Nenhuma. Muito pelo contrário, ela está no domínio pelo Espírito. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele repete, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, ter medo é lícito. É lícito ter medo. Às vezes você tem medo de imediato de alguma coisa que está acontecendo. Mas você não pode se deixar ser dominado por aquele medo. Você tem aquele impacto logo de cara e você sente o medo. Senão você não seria de carne e osso. Amém? Mas aquilo não pode te dominar. Porque senão, você vai ser dominado por aquilo, como é que vai ser sua vida? Mas sabe qual é o problema? Por que o medo tem dominado muitos cristãos? Ou, não só o medo, mas muitas coisas. Às vezes uma conta que ele tem que pagar, aquilo de repente começa a tomar domínio nele. Por exemplo, ele passa aquilo, ele vai ser dominado por uma outra coisa. Por uma doença de algum parente. De repente aquilo toma a sua vida de tal maneira que ele nem orar consegue. Tem pessoas que são dominadas pela ira. Qualquer coisa. Você pode se irar de momento, mas você não pode levar aquilo até o ponto de pecar. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. A palavra diz em Efésios. Ou seja, você pode até se irar. É lícito você se irar, mas você não pode deixar a ira te dominar. Porque senão qualquer coisa vai fazer você ficar irritado, irado e vai começar a brigar com todo mundo. Vai começar a chutar qualquer coisa. Porque a ira te dominou. Olha quanta coisa da terra, porque isso não é do céu, amém? É da terra. Quanta coisa da terra tem dominado muitas pessoas. Sabe uma das coisas que tem dominado nesses dias muitos cristãos, muitos de nós? Aquilo lá que está na cadeira. Isso aqui. Isso. Tem dominado muitas pessoas aqui. Você quer saber? Tem pessoas que acordam de manhã já vão aqui.
A apóstola me chamou a atenção. Mas você já vai? Aí depois eu também chamei a atenção. Você já vai? Não? De repente, vou falar porque é verdade. De repente eu falei, não, espera aí, isso aqui não pode me dominar. E já vai direto no WhatsApp. Às vezes tem um monte de bobeirinha lá e a pessoa, de repente, é dominada por aquilo. E o dia inteiro. Não só de manhã, mas o dia todo. Aquilo vai tomando posse da vida da pessoa. E é um espírito que está por trás. Você pode ter certeza. É impressionante. Por exemplo, você precisa dominar a tecnologia, não a tecnologia te dominar, amém? É diferente. Você pode usar, no bom sentido, você pode usar até como uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de mandar as mensagens de revelação de Deus para muita gente. Isso é bênção. Mas não você ficar grudado 24 horas, misericórdia. Mas, infelizmente, isso tem dominado muita gente. Nós vamos ver algumas coisas, algumas passagens com relação a Jesus. A palavra não fala lá em 1 Pedro 2,21 para nós seguirmos os passos de Jesus, seguir as suas pisadas. E sempre eu estou observando em determinadas situações, ou em todas as situações, né, podemos dizer, como Jesus agia. O que dominava Jesus? A começar, era um homem de oração, de muita oração. Quando você ora, está constantemente em oração, pode acontecer o que for, aquilo não vai te dominar. Pode tomar um impacto no momento. Depois eu quero te contar uma experiência que eu tive nos Emirados na última vez que eu tive lá. Foi impressionante. Impressionante. Ali eu comecei a prestar atenção nessas coisas. Eu vou falar não para expor o Will, mas essa mensagem nasceu da seguinte maneira. Ontem, nós fomos em Santana para ver algumas coisas, lá no centro de Santana. Não é Santana, Zona Norte de São Paulo, Santana do Parnaíba. E aí, nós saímos lá do local onde nós fomos, estávamos andando, de repente, pai, se eu comprar um Marmitex, aquilo me deu um impacto assim, falei, como? Peraí, Will, tem comida em casa. Que história é essa de Marmitex? Eu tô com fome. Aí eu falei, isso está te dominando. Aí nasceu o negócio. Porque veja bem, se tem comida em casa, por que você quer comprar um Marmitex? Olha só como nós não paramos para pensar. Nós deixamos certas coisas tomar conta de nós. E aí tudo bem, chegamos em casa, ele comeu, tinha até um Marmitex bom, tinha bacalhau. Não é que nós compramos, aqui tínhamos ido jantar com a Daniela, a convite dela, Daniela lá dos Emirados. E ela só teve um dia aqui porque ela está mais na casa dos pais. E aí tinha um bacalhau lá. Não, pai, pega o bacalhau, nós pegamos o bacalhau. Aí sobrou até um certo tanto razoável, aí nós levamos para casa. Então tinha um bom Marmitex lá. Amém, Will? Não é expondo ele, é porque uma situação que aconteceu. Aí eu comecei a pensar nisso. E veio logo a passagem de Jesus, eu quero que você abra lá em João capítulo 4. Sempre. Esse menino vai ser muito usado por Deus. Mesmo, debaixo do poder de Deus. Amém. Você vai ser usada por Deus, viu? Você que está assim, de preto. Você vai ser usada por Deus. Em nome de Jesus, eu vejo um move na sua casa. Não é que eu estou impondo um move lá, não. Mas veio essa palavra no meu espírito agora, vai ter. E muitas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Você de roxo agora. Levanta a mão. Você que olhou para trás.
Você vai ser cheia do Espírito Santo. Hã? Não, me dá outro óculos. É meio roxo, ó, tá vendo? Me ajuda, pastora Maristela. Me ajuda aqui. Fernanda, você vai ser cheia da unção do Senhor. Eu vejo você pregando, dá um dom evangelístico na sua vida. Está sendo ativado, eu declaro a partir de hoje, porque é o poder da palavra que ativa. Então receba ativação em nome de Jesus. Você vai trazer muita gente para o Senhor. Eu vejo você na CK também. O Sandro fez assim. Yes. Seguinte. João capítulo 4. Eu vou ler o 27. Diz assim. Nesta altura chegaram seus discípulos, maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Porque sim, eles ficaram admirados porque, e até hoje isso entre os judeus, quando estão duas pessoas sozinhas, um homem e a mulher, ele não vai lá e não aborda para conversar. E muito menos naquela época com uma mulher samaritana, que não se davam um com o outro, samaritano, nem com judeu, nem judeu com samaritano. Então eles estranharam, mas não ousaram perguntar para ele: por que você está falando com uma mulher aqui, não uma samaritana, mestre? Não fizeram isso, mas pensaram, com certeza. Mas aí tudo bem. Mas a mulher deixou o cântaro lá, foi lá para a cidade para dizer o que tinha acontecido com ela, que o Messias tinha falado com ela, e lá tinha encontrado o Messias tão esperado, e foi falar para as pessoas lá, e eles tinham ido num outro lugar comprar comida, porque eles estavam na caminhada junto com Jesus, e chegaram lá com as sacolas, alforjes, cheio de comida. Eles comiam muito, aqueles homens lá, aqueles discípulos. Com certeza, pode, ainda mais Pedro. Aí, versículo 31, nesse ínterim, quando ela foi para lá, para a cidade, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Olha, tá vendo? Tem muita comida aqui. Vem se deliciar conosco. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Estava dizendo o seguinte: eu não estou sendo dominado por essas coisas que vocês me trouxeram, não. Ou que vocês vão comer. Porque eu tenho algo muito mais importante do que comer agora. Tem uma cidade aí para ser ganha. Tem um povo aí para ouvir a palavra do reino. A minha comida, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E antes eles tinham dito assim: será que alguém lhe trouxe comida? Porque nós fomos lá nesse ínterim, nós termos ido lá e voltado, alguém pode ter trazido. Ele já imaginava, ver que essa mulher trouxe comida para ele. Olha como a nossa mente vagueia com as coisas da terra. Tinha algo eminentemente espiritual e de grande relevância, que era pregar a palavra ali para que muitos viessem a crer no Senhor. Então era essa comida que ele estava interessado. Amados, se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos domine, nós vamos ser outras pessoas. Como as coisas da terra têm nos dominado, impressionante, principalmente nesse tempo, nesses dias. Por isso que eu tenho clamado, nós vamos lançar em um portal. Depois eu vou falar com calma. Primeiro nós vamos lançar e vai ter um programa. Algo que Deus nos deu. Deus lá do céu nos deu por meio do Espírito Santo. Nos deu. É algo que eu falei: Senhor, não mereço isso. Não mereço. Mas, não sei, Deus achou por bem. Mas que de tanto eu esguelar diante de Deus, porque eu esguelo diante de Deus. Senhor, Pai, faz a obra, Pai. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e quero levar esse povo a ser cheio do Espírito Santo. Senhor. E nós todos vamos andar realmente no Espírito. Porque a gente fala muito andar no Espírito, mas nem todos aqui
ando no Espírito, não. Porque a gente sai daqui e está falando as coisas da terra e não do que aconteceu no culto. Às vezes Deus até curou, fez um milagre, mas nós até nos esquecemos disso, porque temos que comer, temos em casa fazer comida, e comer, e a coisa que ouviu lá foi embora. Esvaiu-se. E o diabo vem e rouba a semente, viu? Aí passou 2, 3 dias, você não lembra mais. Porque Jesus falou na parábola do semeador que o diabo vem e rouba a semente. E nós não podemos mais deixarmos ser roubados pelas coisas da terra. Escuta o que eu estou falando. Porque se você se converteu, o que mais lhe interessa é o céu, não a terra. E falar só do céu. Não falar só do céu também, não vamos exagerar. É maneira de falar que nós falamos mais da terra do que do céu, santo Deus. Se você falar mais do céu do que da terra, você vai ver o Espírito Santo te guiar. Porque você vai estar dando lugar a ele. Você vai falar dele. E aqui, Jesus logo disparou. Tem uma comida, tem algo mais importante, uma comida melhor que isso aí. Depois tudo bem, eu creio que depois lá ele comeu, ele ficou 2 dias na cidade. Ele deve ter comido, com certeza. Mas ele não deixou aquilo dominá-lo. Uau! Quando nós deixamos alguma coisa nos dominar, nós ficamos sem raciocínio. Perdemos o controle. Porque você vai pensar só naquilo. Aquilo vai tomar o teu tempo. O tempo que precisa ser investido no céu, nas coisas do céu. Aquilo vai tomar a tua calma. Aquilo vai tomar os seus afazeres mais importantes, que é orar. Em primeiro lugar, orar, buscar a face de Deus. Ouvir a palavra, vir ouvir a palavra. Quantas pessoas não têm vindo nos cultos? Porque têm julgado as outras coisas mais importantes. Eu não vou lá ouvir o apóstolo Miguel. Não vou ouvir aquele cara. O Espírito Santo está me falando. Isso não é o homem falando. Quantas pessoas estão regurgitando, estão vomitando, estão cuspindo no prato que comeu? Amados, isso aqui é mais importante que qualquer coisa. Isso aqui que vai dar parâmetro na sua vida. Vai te direcionar para a semana ou para cada dia da sua vida. Muitas vezes uma palavra pode pôr em prática o poder de Deus na sua vida. Uma palavra que você recebe, no culto que você vem, pode mudar muita coisa. Pode mudar a ordem dos acontecimentos na sua vida para que as coisas celestiais comecem a acontecer, não mais as coisas daqui. Eu tenho que trabalhar e fazer um monte de coisa. Sim, você trabalhar e andar pelo poder de Deus lá no seu trabalho é uma diferença muito grande. Às vezes pagamos um preço desnecessário porque estamos de repente deixando o dinheiro nos dominar, não nós dominarmos o dinheiro. Você quer ver uma outra coisa aqui? Que aconteceu com Jesus aqui em João mesmo, capítulo 10. Por isso que o Espírito Santo precisava vir naqueles homens. A vida deles, amados, nunca mais foi a mesma, nunca mais. Eles mudaram da água para o vinho. Totalmente. Agora, quem não foi batizado ainda no Espírito Santo? Levanta a mão. 1, 2. 3, vai. Você ameaçou e não ameaçou. 4, 5. Ué, esse contingente aqui não são muitos. Depois que você foi batizado, cheio do Espírito Santo, mudou alguma coisa? Precisa mudar. Precisa mudar. Você está sendo luz no seu trabalho? Um dia o presbítero Alexandre veio me falar algumas coisas. Se ele não foi batizado, imagina quando ele for. Vai explodir aquela empresa, no bom sentido. Ele veio me falar das coisas que acontecem lá e que ele fala. E que ele não deixa para depois. E as pessoas, o próprio dono da empresa, vou dar um testemunho por você, desculpe. Esse testemunho aqui. Que o próprio dono da empresa, um judeu, vem pedir conselho para ele.
Isso é ser luz também. É impressionante. E tinha um Buda lá, estou falando por você aqui, me desculpa. Tinha um Buda lá na mesa, no estante. Na mesa do dono da empresa tinha um Buda. E na filha também tinha um Buda, né? Na irmã também tinha um Buda. E aí ele começou a ministrar a mulher. Sabe o que significa isso? É o seguinte. Você conhece o Deus, né? O Deus de Israel. Pois é. O que ele fala lá em em Êxodo, capítulo 20? Não terás outros deuses adiante de mim. Eu sou o único Deus. Não fará imagens de escultura de coisas da terra, de coisas dos céus, parará, parará. Então, você sabe o que é isso. Aquele Buda lá, sabe o que acontece? Vem um demônio através daquilo que está dando uma brecha. Ela jogou fora, né? Jogou fora o Buda. E começou a pedir conselho. Aí um dia ele entra na sala do chefe e tinha um Buda em cima da mesa. Na hora ele não falou nada, falou, bom, Deus vai preparar uma oportunidade. Aí, um dia ele falou, tinha chamado ele, falou o seguinte, sabe esse Buda aí? É isso, falou as mesmas coisas, é isso. Isso não é bom. Isso pode trazer consequências. E Deus não se agrada disso, tal. Pronto, na outra vez que ele foi lá, já não tinha mais Buda nenhum. Ele tinha jogado fora. Amado, eu estou te dando esse exemplo porque isso é ser luz. Às vezes nós temos medo de falar. Não tenha medo. Você tem o Espírito de Deus. Abra a tua boca e eu a encherei. Deus fala. Oh, aleluia. Por isso que quando você tem um entendimento da palavra, o Espírito Santo vai poder te conduzir com tanta liberdade. Porque tá vendo, lá eu disse isso, em tal lugar eu disse isso, em Êxodo eu disse isso, em 1 Coríntios eu disse isso. Agora, João capítulo 10, porque não teve pessoa mais atacada do que Jesus. Não teve pessoa que sofreu mais do que Jesus. Não teve pessoa que foi mais confrontada por aquele bando de legalistas do que Jesus. Não teve pessoa que foi ameaçada mais do que Jesus. Sinto muito, mas não teve. E nunca terá. Mais do que ele, não. Porque diz que ele estava tão desfigurado, melhor dizendo, na cruz, mais do que qualquer outro homem. Então veja bem, foram confrontar Jesus no versículo 22, houve então uma festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão, rodearam os judeus. Qualquer oportunidade que eles viam em cima. E disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Fala aí, tu és o Cristo mesmo? Jesus respondeu, eu já vos disse, não credes, os milagres que eu faço em nome do meu Pai, falam por mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele disparava logo. Você não está comigo. Por isso você não crê. Você está conosco aqui, amém? Você vê porque você está conosco, você ama a visão. Essa visão está se estendendo, tá? Porque eu tenho clamado, eu já estava clamando há mais de 4 anos para Deus estender a visão, para Deus ampliar o desenho da visão. Eu venho clamando isso, ela sabe, porque quando eu estou orando junto com ela, eu oro isso. Uma das coisas. Para honra, glória, louvor, exaltação, adoração a Ele, o único Deus, a Jesus Cristo, o Rei da glória, amém? E de repente Deus dá um portal e diz, você não estava pedindo? Está aí a extensão. Amados, em nome de Jesus, eu quero que todos possam ir para a glória um dia. Estarmos lá junto, continuar esta família na glória, na eternidade. Já que a eternidade faz parte da nossa vida. Então nós precisamos viver essa eternidade desde já. Não esperar um dia começar a viver a eternidade. Porque ela já faz parte do nosso dia a dia. Amém? Obrigado pelo seu entusiasmo. Aleluia. E ele começou a falar, de fato, pelos milagres que ele fazia. Mas não são minhas ovelhas.
eu lhes dou a vida eterna, para as ovelhas lá que criam nele. E jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Em nome de Jesus, ninguém vai poder te arrebatar das mãos do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai começar a viver um tempo de glória. De glória, de muita glória. Porque nós somos recipientes da glória de Deus. Meu Pai deu-as a mim, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um, e pegaram em pedra para apedrejar. Imagine uma cena dessa. Você está lá pregando para o bando de legalistas e eles pegarem nas pedras mesmo para te fuzilar. Mas Jesus lhes disse, amado, não é a situação que dominou Jesus naquele momento. Que ele poderia ter medo naquela hora e gaguejar. Tenho-vos mostrado muitos milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Ele falou assim como eu estou falando mesmo. Ele não falou assim, bem sim, com medo. Ele desferiu a palavra sobre eles. Responderam os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pelas blasfêmias, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei? Olha como é bom conhecer a palavra. Sois deuses? Está lá no Salmos 83, se não me engano. Mas depois a gente pode ir lá. Deus chamou, sois deuses, porque somos filhos. Olha o interessante, pastor, o que você está falando? É o seguinte, nós somos príncipes, filhos do mesmo Pai de Jesus. Príncipes significa somos representantes de Cristo aqui, porque somos irmãos dele. Somos irmãos do Rei dos Reis. Somos irmãos, filhos do Pai Criador dos céus e da terra, e foi criado por meio de Jesus, foi criado por meio de Cristo. Sem Cristo, nada do que foi criado teria sido feito. Amém, amado? Você não teria existido se não fosse por Cristo. A tua vida não teria vindo a este mundo se não fosse por Ele. O evangelho não poderia estar sendo pregado se não fosse por ele. Nós não poderíamos estar aqui se não fosse por ele. Nós não poderíamos respirar se não fôssemos por ele. Não poderíamos ter o Espírito Santo se não fosse por ele. Somos uma geração eleita. Somos príncipes. Reis. Reis, junto com o Rei dos Reis. É isso que Jesus queria dizer, mas eles não iam entender. E ele diz, a escritura, a quem foi dirigida a palavra, ele diz antes, e a escritura não pode ser anulada. Ninguém pode anular o que Deus fez, o que Deus escreveu por meio daqueles homens, pelo seu Espírito. Amém, amados? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. De novo, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Aí ele chegou a um ponto que ele discerniu pelo Espírito. Chegou, e até aqui eu vou. Fugiu dele. Eu não vou ficar aqui. Eu disse o que precisava ser dito, fim de papo. Tchau. Nem deu tchau, né? A maneira de falar. Então, novamente, Jesus retirou-se para além do Jordão, para o lugar onde João tinha anteriormente batizado, e ali ficou. Muitos, e olha só que tremendo, se aquilo tivesse dominado Jesus, porque foi um ataque frontal, quiseram apedrejar, eles quiseram prender, e falaram um monte de coisa. E aquilo não dominou Jesus. Muitos iam procurar e diziam, embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E muitos ali creram nele. Ele foi lá pregar tranquilamente, curou, ministrou. Se tivesse sido dominado aqui, como é que ele ia curar, pregar? Você está entendendo? Deus quer te usar. Por isso que eu estou pregando isso. Deus quer te usar. Muito, mais do que você imagina. Mas se essas coisas começarem a te pegar, como ele vai poder te usar? Você está entendendo essa mensagem ou não? É isso mesmo. Você quer ver uma coisa? Eu estava nos Emirados,
malditas notícias fake. E eu estava lá e uma pessoa aí me mandou um fake news. Fake news é notícia falsa. Aí eu recebi lá, eu olhei. Estava naqueles dias em que a Síria tinha lançado um ataque químico. E o Trump falou, eu vou revidar, olha lá, vou mandar os mísseis, e juntou com ele a Inglaterra e a França. E ele mandou os mísseis mesmo lá, destruiu as instalações que fabricavam o tal do gás sarin. E estava naqueles dias. E a notícia fake foi a seguinte. A família real foi retirada do palácio de Buckingham. Foi evacuada. Porque a Rússia está lançando um ataque atômico. E se eu olhava lá, era uma notícia mesmo. O cara lá falando, como é que falam? Aqueles que falam jornal? Não é repórter. Jornalista lá falando mesmo, e mostrando a cena, a família real mesmo. Acho que foi um dos dias lá que eles foram viajar para algum lugar. E saindo do Palácio do Buckingham, toda a família e tal. E está lançando um ataque contra a França, contra a Inglaterra. E mostrava uma bomba atômica explodindo no mar, literal. Aí eu fui procurar os outros jornais. Mas aquilo veio um negócio em mim, tão esquisito, que aquilo começou a me dominar, assim, de repente. Falei, não é possível. Não. E aí a Daniela vinha chegando assim, falei, olha o que eu recebi aqui. Pronto, ela já foi lá, ligou a TV. Bom, só sei que eu orei ali, falei, Senhor, aí sabe o que veio no meu espírito? Escute. Bom, mas Jesus falou assim, ouvireis de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tchau e benção. Mas o que aconteceu? A Daniela, a pastora Daniela, ligou a televisão, ela ficou o dia inteiro ligada à televisão, porque ela ficou preocupada. Se eu soubesse, eu não teria dito aquilo, né? Para você entender até onde chega o nosso coração enganoso. Como tem certas coisas que tomam a nossa vida, é impressionante. Agora eu vou te dar uma saída para isso. Em nome de Jesus. O que aconteceu com Jesus foi terrível, não foi? Mais terrível do que eu já falei aqui, do que aconteceu com qualquer outra pessoa. Mas em Marcos, quando ele vai para o Getsemane, em Marcos capítulo 14, olha o que acontece ali. Versículo 32. Aleluia. Que o Espírito Santo, ou que você queira que o Espírito Santo te envolva mesmo. Você se envolva com ele e ele com você. Amém? Isso é fantástico. Amados, nós precisamos ser fervorosos mesmo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia. Foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. A minha alma está profundamente triste até a morte, ficar aqui virar. Ele foi orar, porque é o que ele tinha que fazer naquele momento. E ele orou intensamente, vocês sabem da história, gotejou sangue, tamanha era a tensão que estava em Jesus, mas ele foi orar. A despeito do que veio, a despeito do pavor que ele estava sentindo, ele foi orar intensamente, foi e continuou orando por 3 horas, 1 hora cada vez, ia lá ver os seus discípulos estavam dormindo, voltava e continuava orando, e foi orando, até que ele dominou a situação. Escute isso. Sabem da história, não vou ficar repetindo que o Espírito Santo ia se retirar, o Pai ia se retirar dele, por causa dos nossos pecados que iam estar nele, tudo bem. Era esse o pavor que ele estava sentindo. Mas ele foi orar intensamente. Depois que ele orou, ele chegou no momento de ápice da oração em que aquilo estava passando e ele passou a ter controle. Aleluia! É esse o negócio, gente. O fato é esse. Aí depois, 42, levantai-vos, vamos. Aí vem o meu traidor. Aí já estava... Quem é o traidor? Vamos levantar. Chegou a hora. Vamos embora, vamos para cima.
Uau, que tremendo! E prenderam Jesus, e amarraram Jesus, acorrentaram Jesus. E ele ainda tranquilamente, estava tão no domínio que disse no 48, saístes com espadas e cacetes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo e não me prendeste. Contudo, é para que as escrituras se cumpram. Olha, eu vou falar, mesmo que vocês não entendam, ele falando, como se estivesse dizendo isso. Eu vou falar aí para vocês, mesmo que vocês não entendam, mas eu vou te mostrar que quem está no controle da minha vida é o poder de Deus, tá? Não são vocês, isso aí ia acontecer mesmo. E vamos que vamos para cima, amados. Vai orar. Antes de sair da sua casa, vai orar. Não saia numa desabalada carreira e de repente fica brigando com todo mundo no trânsito. E qualquer coisinha é motivo para você meter a boca. Não, você não precisa disso. Porque você vai, de repente, trazer ansiedade, você mesmo. Vai trazer ansiedade que vai começar a te dominar. Isso vai fazer mal para o teu coração. Provérbios 12, 25, 12, 21. A ansiedade abate o coração do homem. Mata pelo coração. Quanta gente está tendo infarto, um monte de coisa, por quê? Ansiedade. Amém, queridos? Vai orar. Ora. Mesmo que você tenha uma situação muito difícil para resolver, não deixa ela te dominar. Ora. Ora intensamente. Busque a face de Deus. Aí você sai. Que nenhuma dessas coisas vai conseguir te pegar e te tirar do propósito, do centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Aleluia, é isso mesmo. Isso é impressionante, como muitas dessas coisas têm dominado muita gente. Muitos de nós têm dominado. Há um que precisa te dominar, o Espírito Santo. Aleluia. Amados, vamos correr para o avivamento. Vamos ser visionários. Vamos estar centrados em Cristo Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, tudo Ele fará. Tudo Ele fará, porque já está feito em Cristo. O fato é que nós não estamos usufruindo daquilo que já nos pertence. Da glória que já estava prometida há 4.000 anos atrás. Amém? 4.000 e tantos anos atrás. Já estava prometida por meio de Abraão, que Deus começou a falar com ele, de trazer promessas que ia acontecer, e que de fato ia ter cruz, mas ia ter ressurreição, tudo ia se cumprir na cruz, ia poder na cruz de Cristo, é um poder ilimitado, e que nós tiramos os olhos de lá, e aí vem o desânimo, vem a apatia, vem a indiferença, e tantas coisas que vêm nos sobrecarregar. E quantas vezes nós carregamos um fardo imenso, e mesmo vindo em culto, continuamos a carregar, sabe por quê? Aquilo toma, de certa forma, todo o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa mente, que nós nem conseguimos mais ouvir a palavra de Deus. Aquilo se torna mais importante do que o poder de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. Este é um fato que está acontecendo, mas em nome de Jesus, você está ouvindo aquilo que precisa te dominar. Eu estou sendo claro, mais claro que isso é impossível. Agora, seguinte, apóstolo Paulo, é tão tremendo que ele fala que o Will que falou isso, e falei, nossa, isso é realmente uma verdade. Paulo foi um homem estudado, altamente estudado. Conhecia todas as filosofias. Toda a filosofia grega, as mitologias gregas. O homem conhecia tudo. E com certeza, lá naquele passado, ele tinha sido apaixonado por aquilo. Que ele conhecia profundamente, intelectualíssimo. Até as nuvens, muito, muito, muito. Mas de repente, olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17.
Só uma coisa lhe interessava depois daquilo. E mesmo assim, ele trabalhou lá no meio do caminho, ele fez tendas. Um certo momento da vida dele, depois de convertido, já pregando a palavra. Mas nenhuma das coisas que lhe aconteceram depois lhe tiraram do cerne. Lhe tiraram do propósito de Deus. Amados, não vamos deixar qualquer coisa nos tirar do propósito. Nem qualquer coisa e nem muita coisa nos tirar do verdadeiro propósito. Que são os propósitos de Deus na nossa vida. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Ele tinha consciência da chamada dele, o que ele tinha que fazer. Não com sabedoria de palavra. Olha, aquele homem foi sábio humano, hein? Humanamente sábio. Para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou em outras traduções, para que a cruz de Cristo não se esvazie. Porque a minha palavra não pode ser vã. Eu fui chamado para pregar, não para batizar. Batizar é com vocês. Vocês batizam e eu prego, eu evangelizo, eu planto o reino de Deus, eu levanto igrejas. Ei, tem muita gente que quer que eu faça muita coisa que não é minha chamada. Eu não vou fazer aquilo, amados. Aliás, eu já fiz muito antes de ter o apostolado, mas eu não posso continuar fazendo, senão eu não vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Amém, amados? Então você precisa estar bem centrado na sua chamada, naquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, nós juntos, no mesmo alvo, cada um fazendo, exercendo a sua chamada, o seu ministério, nós vamos vencer, nós vamos suplantar muita coisa, nós vamos vencer todos os desafios, amado, porque é assim que acontece mesmo. Foi essa oração de Jesus, amém, amados? Aleluia! Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz, a palavra da cruz precisa ser sempre poder de Deus na sua vida. Isso nunca você pode retirar da tua visão. Essa é a tua reta, esse é o teu avanço, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Corro para o prêmio, e nós todos vamos correr para o prêmio, para a unidade da fé, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. A nossa caminhada é essa, é ter a estatura de Cristo. E eu creio que isso vai acontecer plenamente no avivamento. Aleluia! Ei, meu Deus, não vamos dormir mais. Chega de nós dormirmos, porque quem tem que se despertar somos nós mesmos. Paulo falou, desperta tu que dorme. Olha, ele está falando, não é o Espírito Santo que vai te despertar, você mesmo, você já recebeu. O que você está dormindo? Desperta tu que dormes e Deus te iluminará. Amém. Amém. Aleluia, Jesus Santo. Glória a Deus. Eu vou falar um negócio aqui, peraí. É o seguinte. Eu estou lendo muito sobre avivamento. Estou buscando palavras proféticas que eu vou depois falar um dia. Lá na nossa reunião, talvez. O nome dele é Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Que é um homem que ele nasceu em 1855, morreu em 1947. E foi um homem que levou avivamento na Inglaterra. Sou eu que estou pregando ali. É o seguinte, o que está olhando de celular? Hã? Ah, ok, tá bom, já viu, então guarda na bolsa. É o seguinte, amados, eu estou estudando muito esse assunto. E este homem, eu estava vendo isso ontem, este homem, ele deu 3 palavras proféticas da parte de Deus. Uma, seriam 3 ondas que aconteceriam. Então, uma já aconteceu, que foi o avivamento da Rua Azusa, que impactou o mundo inteiro. Foi um lugarzinho de nada. Estava vendo uma foto, era um depósito. Foi demais. Influenciou o mundo inteiro até hoje. E o outro foi, não me lembro agora, já aconteceu. Ele falou, o terceiro vai ser o maior da história da humanidade. Vai ser um pouco antes e Jesus volta. Um pouquinho antes.
Porque sempre acontece um avivamento e depois um juízo. Por que isso? Porque o avivamento traz um alerta para as pessoas, traz um poder da palavra fulminante. Quebrantamento, arrependimento, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, sim. Esse é o poder do avivamento. Mas acontece o seguinte, muita gente de repente não quer e começa a jogar fora isso. E aí, depois do avivamento, Deus traz o juízo. Aconteceu sempre isso. Depois lá do avivamento da Rua Azul, o que aconteceu? Primeira Guerra, a depressão econômica norte-americana, a bolsa foi lá embaixo. As pessoas que sabem o que eu estou dizendo. Juízo. Quantas pessoas se suicidaram naquela época da depressão americana? Quantas? Juízo. Porque muitas pessoas não fizeram caso com o avivamento que estava acontecendo. Assim Deus faz. Por isso que um pouco antes da volta vai acontecer um extraordinário avivamento na terra. Eu estou te convidando para que você participe dele. E aí, eu vi a palavra que ele falou das coisas que aconteceriam, que seria a plenitude do Espírito. Aquele homem falou. Porque o fato de nós estarmos aqui na terra é para influenciar a nossa geração, amém, amados? Diz a palavra que Davi influenciou, lá em Atos capítulo 13, que Davi influenciou a sua geração. Ele viveu para a sua geração. E serviu a sua geração, melhor dizendo. E nós estamos aqui para servir a nossa geração. Com palavra, com o poder de Deus, com o reino, o evangelho do reino. Sim, então nós precisamos fazer isso. E precisamos fazer cheios do Espírito Santo, é lógico. Então, há um momento que nós vamos chegar numa plenitude. Deus vai nos tomar plenamente, porque nós vamos estar buscando isso. Vai nos tomar de tal forma que nada vai poder nos deter, nada, é nada. Vai poder nos segurar, amados, vai ser tremendo, vai ser o tempo da restauração de todas as coisas. Porque isso não aconteceu ainda. Atos 3:21, Jesus está sendo contido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Amados, eu quero ver todas as coisas restauradas na minha vida, na sua vida, na nação, e muitas pessoas. E nós não vi isso ainda, você não está vendo isso, mas nós vamos ver em nome de Jesus com os nossos olhos, porque nós vamos estar vivendo isso para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu, e aí eu peguei o livro, você vai ler esse livro, de novo, você já leu, os 40 dias e a plena unção, que Deus me deu. Deus me deu, a apóstola estava comigo, lá perto de Cambori, num lugar lá, perto de Itajaí, que nós tínhamos lá 4 dias. E como é que é? Não lembro não. E eu estou lá, de repente à noite, o Espírito Santo me enche. Deus me visita. E começa a falar comigo. Da plena unção. O Espírito Santo nos tomar totalmente. E pá, e começa a me dar palavra. E eu começo a escrever. E eu chamo ela, falo, olha o que Deus está me falando. Eu não ia entender naquela época. Mas eu fiz questão de falar. Pá. E começou a desenrolar o rolo. Aí nasceu o livro. Plena unção, esse livro foi Deus que deu. Agora vai ler esse livro. Tudo que este homem falou lá em 1800 e tralalá. Deus já estava falando e ele falou com muitas pessoas, não só comigo. Eu não estou dizendo que eu sou exclusivo, não sou exclusivo. Mas Deus está falando com muita gente, como começou a falar desde lá. E vem falando com muitas pessoas sobre este tempo. E tudo está lá, plenitude da unção. Eu fui ler, até mostrei algumas coisas para o Will. Olha aqui que está escrito. Que milhares de pessoas iam começar a subir as montanhas para buscar. O que está acontecendo nesses dias? E lá eu cito Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 15. Que as pessoas ficaram surpreendidas com o poder de Deus que estará na nossa vida. E Deus fala, farei as mesmas maravilhas de quando tirei o meu povo do Egito. Você viu aquelas maravilhas? Vai vir fogo do céu, vai vir coisas tremendas, amados. Não vai ser por menos, vai ser muito mais do que aconteceu na igreja primitiva. Muito mais do que Pentecostes. Mas Deus quer que você olhe para Ele
dele e busque isso em nome de Jesus. Para encerrar, abre Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, que é o seguinte: tem muita gente que se apavora quando se levanta um espírito para combater contra nós. E nós começamos a correr de lá para cá e saímos do nosso lugar. E não mantemos a calma. Não mantemos a calma e o que acontece? Saímos do cerne, perdemos os parâmetros de Deus na nossa vida. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Aqui fala ofensas, na minha tradução fala erros. Quando acontece levantes, quantas pessoas ficam apavoradas e não dão lugar ao Espírito Santo, não oram, não buscam e ficam tontas, sonzas, fazem um monte de loucuras, tomam decisões precipitadas, avançam de uma maneira totalmente errada, desordenada, e aí começa a errar. Seja dominado pelo Espírito Santo. É esse o negócio. A moral da história. Feche os teus olhos. É essa mensagem hoje. Ande na esteira do Espírito. E o mais tudo Deus fará mesmo. Ele que vai fazer. Andem, continuem andando nessa esteira. Número 1, fale do céu o tempo todo. Fale do céu. Saia daqui hoje falando do céu. Nossa, irmãmente, eu estou perdendo muito tempo com coisas que não edificam. Realmente eu tenho estado preocupado demais e tenho tomado a posição do Espírito na minha vida. Eu tenho olhado realmente para tantas coisas e isso eu estou deixando que me domine. E o Espírito Santo está sendo deixado de lado. As coisas mais importantes, que são as coisas dos céus, elas estão se esvaziando de mim. Eu não posso deixar que isso aconteça. Mas eu quero que o céu me domine. Que a glória de Deus seja o meu parâmetro. A glória, a própria glória de Deus me conduza. Senhor, te peço perdão, eu saia falando isso, te peço perdão por eu ter dado importância para tanta coisa na minha vida que estava tirando a tua posição da minha vida. Estava tirando o teu lugar da minha vida. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais brincar de ser crente. Eu não quero mais andar absorto, andar olhando para várias coisas. Não quero, Pai. Não quero deixar que as preocupações me dominem, o medo. Não, Pai. Os levantes. Não, eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar dentro dos teus propósitos, Pai. Senhor, que eu chegue hoje na minha casa e declare o poder da palavra. Que eu ore. Que eu ande no Espírito. Que eu não satisfaça os desejos da minha carne mais. Porque às vezes tenho satisfeito os desejos da minha carne. Fale com Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Amados, Deus quer falar muito contigo. Deus quer falar contigo. Permita que Ele fale. Dê ouvidos a Ele. Lamassuriando. E para você ouvi-lo, é desejá-lo. Ser apaixonado por Ele. Ter fome e sede de fazer a vontade dEle, como Jesus disse aos discípulos. Oh, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, na terra dos viventes. Cuidado com as ofertas, filho. Cuidado com as ofertas. Continue sendo cheia do Espírito Santo. Não permita certas coisas lhe tirar do propósito.
Deus tem te esperado.